Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e é um prazer receber você aqui em mais esse episódio. Nosso querido Samuel Conrado está de férias, descansando aí durante algum período e a gente está aqui comandando esse programa e hoje trazendo um convidado especial, Lucas Drubs, que é executivo de futebol do Ceará, para a gente conversar um pouco sobre esse início de temporada que tem sido positivo para a torcida do Ceará, conquista do Campeonato Cearense, boa campanha também nesse início de Série A do Brasileirão e tem um ano inteiro ainda pela frente. O Pedro Raul, contratações que estão indo muito bem, o Guilherme também se destacando vindo da base, enfim, muitos assuntos para a gente conversar ao longo desse programa e eu queria, em primeiro lugar, saudar o Lucas, agradecer pela disponibilidade, pela presença aqui no Jogada do Vozão. Obrigado, Daniel. É um prazer mais uma vez estar aqui sentado a essa mesa. Sempre um prazer poder bater um papo legal sobre o nosso Vozão. Espero que seja um bate-papo muito produtivo. É isso. E Lucas, a gente estava conversando nos bastidores, eu acho importante a gente trazer essa conversa. Que início positivo de Série A, né? Aqui a gente estava vendo até que foi um dos melhores inícios do Ceará na elite dos pontos corridos, né? Vem de uma vitória muito importante dentro de casa sobre o Vasco. Qual é a sensação, qual é a avaliação de vocês desse início de Série A? Realmente é um momento especial que o clube está vivendo? Sem dúvida, é um momento muito bom. A gente, claro que fica satisfeito, mas a postura que a gente tem tomado de uma maneira geral, desde que a gente chegou aqui, mas falando especialmente sobre esse início de Campeonato Brasileiro de Série A, a gente não tem se iludido e começado a fazer planos mirabolantes. Não, a gente continua com os pés no chão, a gente continua com uma maneira humilde de encarar. Veja bem, não é uma maneira pequena, uma maneira humilde de encarar a nós mesmos, de encarar a nossa situação, de encarar os nossos desafios que a gente tem nesse ano de 2025, especialmente se tratando de, Uhum. de, de Série A. Então, a gente tem tratado com naturalidade, né, esse nosso começo. Feliz, óbvio, né, é claro que se a gente não tivesse os pontos hoje que a gente tem até aqui na competição, seria ruim. Então a gente fica, não vou ser hipócrita, claro que a gente fica satisfeito, a gente Sim. fica feliz, mas consciente, pé no chão de que tem muito campeonato pela frente, 34 jogos é muita coisa. Essa tabela vai mudar demais ainda, a gente sabe disso. Então, eu acho que o segredo para a gente fazer uma competição boa, sólida, segura, é encarar os jogos e a competição em si da maneira que a gente tem feito, com serenidade, com humildade, com pés no chão, encarando cada jogo com a sua devida importância, que é o que a gente tem feito aqui, independente de quem é o adversário, se dentro ou fora de casa, que eu tenho uma convicção muito grande que a gente vai chegar no final desse ano de 2025 com uma boa sensação de dever cumprido. Até o momento, realmente, é a sensação da torcida também, de ver uma entrega dentro de campo. Isso foi até algo que muitos torcedores elogiaram, né? Porque geralmente quando você pensa em equipes que estão retornando da Série B para a Série A, às vezes você pode pensar num time mais acanhado na Série A, diante de adversários, né, com investimento mais alto, mas não tem sido isso que a gente tem visto no Ceará. Na verdade, eu acho que em todos os jogos, pelo menos em momentos da partida, a gente viu um Ceará intenso, propondo o jogo, isso dentro de casa, mas fora também a estreia, a gente lembra, logo no primeiro tempo conseguiu abrir 2-0. Era a estratégia que vocês pensavam? Encarar com essa seriedade e dizer assim, a gente não vai se acanhar diante dos adversários difíceis, a gente tem a nossa estratégia, temos as nossas convicções e queremos colocar dentro de campo aquilo que a gente sabe fazer, que foi feito, por exemplo, também no Campeonato Cearense. Eu acho que parte até antes da própria estratégia de competição e de jogo, a estratégia de montagem de elenco, né? Desde o ano passado, específico para aquele ano que a gente teria, para esse ano, né? Uma grande reformulação que foi feita, também específica para esse ano competitivo que a gente está tendo em 2025. Eu estava conversando isso até com o nosso advogado, o Lucas Ottoni, ontem, muito sobre isso. É, não tem como a gente fugir muito de uma estratégia de montagem de elenco que não a que a gente adotou, de trazer atletas que têm um teor competitivo mais acentuado, né, atletas que
a gente já falou isso, está ficando até batido, né? Eu, Haroldo, às vezes quando a gente tem o próprio Sanches, né? Quando tem a oportunidade de estar em algum programa, alguma entrevista, de olhar o caráter, de olhar o aspecto psicossocial, mas isso a gente tem visto frutos nascer desse planejamento, dessa ideia que a gente teve, de uma maneira muito clara, né? E isso, você citou no começo da pergunta, transparece na maneira de jogar. E aí meio que funde com a forma de jogar da equipe, e aí entra, obviamente, com maestria o trabalho do Léo, da comissão técnica, de dar o tempero necessário, a forma necessária para essa equipe jogar e a maneira que joga, mas com esse viés, esse núcleo de grupo, de muita seriedade, de muito comprometimento, de muita entrega, independente se joga bem, se joga mal, se joga dentro, se joga fora de casa, com uma estratégia ou outra específica baseado em um adversário, não interessa, o Ceará tem uma identidade, o Ceará tem uma cara, isso é batido muito, isso já está intrínseco dentro da cabeça dos jogadores. Lá dentro vocês conversam sobre isso. Desde o ano passado, e graças a Deus a gente tem conseguido trazer isso do ano vitorioso, que foi 24, para esse ano de 25, que é uma identidade de grupo, uma identidade de equipe, uma identidade de time, independente, eu falo grupo, time, independente de quem são os 11 que vão começar, dos 5 que vão entrar no decorrer do jogo, no próximo jogo ficam 5, entram outros 5, enfim, independente de quem entrar, a identidade do grupo tem sido forjada principalmente no caráter desses jogadores que hoje compõem a equipe do Ceará, que é espetacular. E isso, de novo, passa por uma estratégia de montagem de equipe que a gente não mediu esforço, a gente não abriu exceções, a gente teve oportunidades disso. Jogadores que nesse primeiro filtro não cumpriam. Desse perfil, e a gente, vamos fazer, não vamos, vamos fazer, não vamos fazer. Vamos ser fiel aqui ao que a gente... Se o planejamento é esse, vamos seguir até o fim. É isso, porque tem dado certo. Né? Tem dado certo de maneira recente, então vamos seguir nesse planejamento que tem dado certo até aqui, óbvio, sem fechar a cabeça demais, cabeça fechada, não olha para o lado, pelo contrário. A gente tem muita gente competente ali dentro, no departamento de futebol, que está todo mundo muito antenado e não tem ninguém bobo ali. Então a gente sabe que a gente não tem capacidade de morrer com convicção nenhuma, de cabeça dura, pelo contrário, mas a gente tem confiança naquilo que a gente faz, a gente tem confiança no nosso planejamento e a gente tem hombridade de seguir. E é isso que a gente tem feito até aqui. Legal. Eu acho que a própria permanência do Léo Condé, né, de comprar o projeto do treinador, faz parte disso também, porque vocês viram o perfil do Léo Condé na temporada passada, não apenas o sucesso dentro de campo, mas eu acredito que também essa conduta nos bastidores, o pensamento, e alguns torcedores até pensavam assim, mas será que vale a pena começar a Série A com o Condé? No ano anterior ele não tinha tido um bom sucesso lá no Vitória, mas a resposta desse ano já é diferente, já é muito positiva. Como é que vocês avaliam o trabalho do Léo Condé, da comissão técnica? Realmente, assim, tá naquilo que vocês esperavam, tá alcançando as expectativas que vocês tinham traçado para essa temporada de 2025? A gente fala pelos resultados, né? Se a gente julga o treinador e a comissão técnica pelos resultados ruins e isso acaba estourando em uma demissão, não tem como a gente não julgar o trabalho de um treinador com resultados bons e resultados consistentemente bons, né? Não é isolado, né? Desde o ano passado, né? Agora, além do resultado, e aí é uma avaliação que nós lá dentro fazemos, e eu acho que muitos dos torcedores, vocês da imprensa conseguem fazer também, que é uma padronização da maneira de jogar do Ceará. A entrevista coletiva do Carille pós-jogo, ela é muito emblemática. Ele fala, um repórter pergunta, você foi surpreendido pela maneira que o Ceará jogou, pela estratégia? Ele, não fomos surpreendidos. O time do Ceará joga sim. Só que, a identidade dele. Só que ele é muito bem treinado. Ele elogiou a equipe, elogiou o Léo. Então, assim, isso é legal. Mas aí as pessoas sabem como joga o Ceará e elas vão... Bom, tudo bem, se montem estratégias para ganhar do Ceará, assim como a gente monta estratégias para ganhar do Vasco, do Grêmio, enfim. A gente sabe como essas equipes jogam, mas a nossa tem tido uma identidade. E eu acho que isso também é um dos fatores primordiais de uma avaliação de um trabalho de comissão técnica, de treinador, se ele consegue transmitir aquilo que ele tem como ideia de jogo,
dentro de um projeto esportivo Sim. que o clube aprova, se isso está sendo transportado, se está sendo absorvido para os atletas e, consequentemente, replicado dentro de campo, em treinamentos, consequentemente em jogos. E isso tem acontecido. Os atletas, eles têm um entendimento total do que o Léo passa para eles, compram a ideia, que isso é fundamental também, não adianta só entender, assimilar, né? mas também Uhum. comprar a ideia, Sim. porque a partir do momento que você assimila, compra a ideia, você replica com muito mais qualidade. Uhum. Isso para qualquer situação na nossa vida, né? Você compra, você comprou a ideia, você crê que aquilo ali de vai fato dar é o certo, melhor, né? você faz aquilo com mais afinco Sim. e é isso que a gente tem visto. Por isso que, de novo, eu falo, começa a transcender só uma ideia de jogo, uma estratégia específica para a partida, para uma identidade do grupo. Isso é muito difícil de conseguir, isso não é fácil, não é fácil. E graças a Deus a gente tem conseguido, por todos nós ali da diretoria, na parte de montagem da equipe, mas também pela o acréscimo e o trabalho do Léo junto a isso, né? E, obviamente, a maestria como os atletas têm executado todo esse planejamento tem sido um pouquinho a razão da gente ter um início de ano tão bom, não tem como não falar, né? Um bicampeonato cearense, classificados na Copa do Brasil, muito bem encaminhados na Copa do Nordeste, e hoje, quarta rodada, beleza, ok, mas hoje, quarto colocado do campeonato, né? Com bons resultados. Então, até aqui, eu acho que esse início de ano tem muito que se justificar nisso que eu falei. Essa questão de assimilar realmente, assim, na minha visão, e eu acredito que na maior parte do torcedor e da imprensa também, é um mérito, porque você tem um elenco quase que 100% reformulado, apesar de algumas peças remanescentes, e a velocidade com que houve uma adaptação a esse esquema de jogo, a essa identidade, a esse perfil, foi muito rápida. Você vê que até jogadores que chegaram depois, como Pedro Raul e outros jogadores, isso, claro, tem mérito deles também. Mas quando eles encontram esse ambiente bem estruturado, facilita esse processo de adaptação e potencializa as características dele, as qualidades, né? Com certeza. Uma coisa que o Léo sempre frisa isso para os atletas é a mais pura verdade. As individualidades, elas vão naturalmente se sobressair a partir de um coletivo forte. Né? Nem sempre você, com individualidades bem acentuadas, você consegue transformar isso em um jogo bom, um jogo coletivo bom, que vai te levar a bons resultados. Agora, fatalmente, um bom coletivo, ele fortalece e faz com que os individuais se sobressaiam. Isso a gente viu muito no ano passado, né? E aí a gente fala, é legal isso. Poxa, a gente teve atletas aqui que foram espetaculares. Vou falar dos que saíram, né? E que teve um destaque, o Pulga, o Saulo Mineiro. Putz, saíram e não veio ninguém. Que era o que a torcida perguntava. E poxa, agora, né? E a gente continua com um bom desempenho ofensivo. Eu tô falando de ofensivo porque nós estamos falando de dois jogadores que saíram. Hoje nós somos o melhor ataque do Campeonato Brasileiro da Série A. Fomos o melhor ataque do Campeonato Cearense. Eu estou falando já dessa temporada, né? Então, assim, fazendo gols em todos os jogos de Copa do Brasil. Então, assim, muito por isso que você falou, porque a gente não fica refém de individualidades. É claro, é óbvio que os jogadores em destaque, você fica sem eles, isso vai te pesar de alguma forma. Isso é uma conversa até tendo com o Léo. Mas, de novo, eu volto a bater nisso. A identidade está tão intrínseca em todos ali, que vai sair um, vai entrar outro, e vai dar conta de recado. Não só pela qualidade dos atletas em si, mas pela maneira como assimilaram todos ali do grupo essa identidade e a maneira de jogar do Ceará. Falo, o Pedro Henrique sai por uma infelicidade, uma lesão ali, naquele momento ele era talvez um dos, não o melhor jogador do Ceará, mas um jogador que vinha tendo um destaque individual jogos, bem acentuado, e todo mundo, putz, e agora ele saiu do time, entrou outros, e o time... Galeano que no começo, depois despontou. E o time continuou tendo bons desempenhos, fomos campeões, fizemos vitórias, daqui a pouco já está voltando, e aí, obviamente, o time fica mais encorpado, ganha mais força, e isso é ótimo, isso é bom para os jogadores, porque os jogadores também não sentem tanto aquele peso de, putz, depende só de mim para a coisa acontecer, então eles têm mais naturalidade para jogar também, e obviamente, sem esse peso, eles conseguem desempenhar um futebol melhor. Então, assim, é só ganho, uma relação de ganho-ganho que a gente tem que ter muita
como falei ali, a gente que comanda o dia a dia do clube, a gente tem que ter muita serenidade para manter esse ambiente maravilhoso que tem sido, não só pelos bons resultados, mas por tudo isso que tem sido construído ao longo desses, acho que quase aí 1 ano e meio Sim. que a gente chegou no clube. Eu confesso que eu admiro uma realidade nesse departamento de futebol atual do Ceará, que é essa serenidade, essa humildade, né? E eu queria perguntar aqui, não concentrando essa avaliação em vocês, mas que você fizesse uma autoavaliação do seu trabalho e também do departamento de futebol como um todo, sua parceria com o Haroldo, com o João Paulo Sanches, tem o Ricardinho, a própria comissão técnica. Isso tudo também é fruto do trabalho de vocês? Vocês reconhecem o bom trabalho que o departamento de futebol do Ceará tem feito? Eu pergunto isso porque a gente vê ao redor do Brasil e no próprio Ceará em momentos anteriores muita volatilidade, né? O diretor de futebol ou o executivo saindo com uma certa frequência, mas a gente vê no Ceará essa estabilidade, essa continuidade. Você falou 1 ano e meio já por aqui, desse departamento de futebol conjunto. Você valoriza também, você reconhece o trabalho bem feito que o departamento de futebol do Ceará tem feito e o impacto que isso gera nos resultados também dentro de campo. É sempre esquisito a gente fazer uma autocrítica, eu faço sempre. A gente não tem como você hoje ocupar um cargo como o que eu ocupo sem você ser acelerado demais. Isso é bom, é maravilhoso, porque você é bem avaliado no trabalho, né? Você é bem quisto ali, mas isso traz consequências em casa, na família, para a saúde, né? Então, assim, a crítica a gente sempre faz, eu sempre falo, putz, eu podia ter feito mais, eu podia ter chegado antes, eu podia ter feito diferente, por que que eu não pensei nisso de outra forma, isso é o tempo inteiro. Agora, pô, chegar e falar, putz, estamos fazendo um baita de um trabalho, é difícil a gente fazer. Mas eu falo, para mim é fácil falar das outras pessoas, né? O presidente é um cara, assim, que é fundamental, já falei isso algumas vezes, assim, muito subvalorizado por todos, né, essas conquistas todas. Acho que esse ano está tendo um pouquinho mais de valorização, que é muito justo, né? O presidente é o nosso capitão, é quem comanda, é quem trouxe todo mundo, é quem valida, é um cara que dá autonomia para a gente trabalhar, confia no trabalho, isso é muito difícil. Um cara que nos dá tudo que a gente precisa, um cara que faz das tripas coração, de presente a gente precisa assim, não, calma que eu vou conseguir, fica tranquilo que eu vou fazer acontecer, e vai e faz. O Haroldo, o parceiro do dia a dia ali, o cara que me fez a ligação Convidando, no né? primeiro momento para convidar, a gente teve a primeira ideia de como que pensava futebol um com o outro, e é um cara que está ali sempre do lado, nos momentos ruins que a gente convive demais. Calma, levanta a cabeça, vamos embora, vamos, fica tranquilo que isso aqui, relaxa que eu vou resolver isso aqui, descansa que agora, deixa que eu vou pro Deixa embate comigo. agora. E outro dia ele também tá assim, eu falo, não, fica tranquilo, calma, não fica assim, e a gente vai, a gente é uma mão levantando o outro o tempo inteiro, né? Porque a gente tá muito ali lado a lado, um cara também que vive o clube, que vive em prol do clube, sempre viveu e hoje está mais dentro ali, junto no dia a dia. O Sanches também é outro cara que é espetacular, nunca tinha trabalhado com ele, é a primeira vez. E ele é um cara, assim, ele é fundamental para tudo que a gente faz ali. Ele é um olhar técnico muito Já havia sido apurado, técnico, né? já foi Sim, sim. treinador, já foi preparador físico, então ele tem uma vivência de campo muito boa, mas tem também esse lado de parceria, especialmente comigo ali, que a gente desenvolveu ao longo desses 1 ano e meio aí, que não é do dia para a noite, é tempo para construir relação, mas que hoje é fantástico, assim, de parceria, de confiança. É um cara que é um lastro fundamental para o que é o Ceará hoje, né? Tanto da parte técnica, de ter esse é, esse comando técnico ali, né, de estratégia técnica em si, mas com montagem de elenco também, de jogador, um cara que conhece muito o jogador, um cara que já viveu de A a Z do futebol, então conhece bem, então tem sempre, a opinião dele é sempre muito valorizada, é sempre muito valorada por todos nós, um cara espetacular. E o Ricardinho, cara, não tem nem o que falar, o Ricardinho é um ídolo do clube, um cara que me recebeu aqui de portas abertas, assim, né? Cara que eu tenho tido o privilégio de caminhar com ele, que tem
um caráter fantástico, um coração gigante e que tem a humildade de querer aprender, de querer estar junto. Ele tem essa transição de carreira Sim. agora, ele, poxa, como é que é isso, como é que é aquilo, e tem tido excelentes resultados, né, naquilo que a gente coloca como função, Uhum. à disposição a fazer. Sim. Ele sempre tem surpreendido nisso aí, né? Então, também é um cara que é espetacular, um trato com os atletas, é um cara que a gente sempre, pô, ô, Rica, dá uma chegada no fulano ali, vê o que Ele tem vê que você acha, que sim, você... Então, assim, porque ele é um cara que até pouco 2 anos tempo, né? atrás ele estava Tava ali nesse dentro. meio, né? Então, Uhum. ele é um asset, por assim dizer, Sim. nosso ali da diretoria, importantíssimo, Uhum. fundamental. Então, esses 4 que eu falei, o presidente, o Haroldo, o João, o Ricardinho, são fundamentais, né? Comigo ali junto, né? Nós 5. A gente, graças a Deus, cada um na sua função, cada um no seu papel, se Sim. respeitando. Acho que o fundamental é isso, porque é difícil a gente falar, ninguém tem vaidade. Todo mundo tem vaidade. Todos nós temos vaidade. Todos, 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 todos. É impossível. É impossível. Eu acho que o segredo é a gente saber dosar isso, saber respeitar a vaidade dos outros. Eu acho que isso é fundamental. Mais do que não ser vaidoso, é respeitar as vaidades um dos outros. E é isso que a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer muito bem lá no Ceará, todos nós ali, de respeitar o espaço, respeitar a função, a Uhum. vaidade do outro, porque a gente consegue construir junto. E é isso que a gente tem feito, a gente tem construído. Desde o dia 1 aqui, a gente tem construído. Graças a Deus, uma casinha que está bem sólida, né? Então, acho que isso é fruto de todos eles. Óbvio, também o nosso paizinho lá do céu que soube juntar cada uma dessas pessoas e dar discernimento e sapiência para cada um delas para fazer esse trabalho que tem como falar, muito bem feito, Sim, muito né? bom. Sem demagogia, mas tem sido feito até com bons resultados palpáveis Sim, sim. de se julgar até aqui no Ceará. Realmente é um trabalho que, na minha visão, e eu acredito que na da maioria é realmente muito bem feito, e é interessante essa continuidade, essa harmonia entre o Departamento de Futebol do Ceará, direção executiva também, enfim. Partindo um pouco mais para o campo, eu queria tratar sobre um assunto que, é óbvio, tá na boca do povo, né, da torcida, que é a boa fase também do Pedro Raul. A gente fala de um trabalho coletivo que tem sido muito bem feito, até comentei ontem no programa que a gente for ver quase todos os gols do Pedro Raul tiveram participação direta de outros jogadores, né? Teve até a brincadeira lá das assistências, enfim. Mas falando especificamente do Pedro Raul, era uma posição que a torcida do Ceará clamava muito por esse 9 goleador. Não veio logo no início da temporada e eu acredito até que por um cuidado também do departamento de futebol de captar o nome certo, de trazer, a negociação também não é fácil. Eu queria que você falasse sobre esse processo de contratação do Pedro Raul, das dificuldades, da procura e também do encaixe dele, porque foi um encaixe quase que imediato, os números falam por si só. Pois a gente sabe quando tem um pulo de Série B para Série A, tudo fica mais complexo, né? Os valores ficam mais altos, as negociações elas são mais demoradas, porque envolvem valores mais altos, Sim. clubes com quem se negocia de uma estampa maior, Uhum. atletas de uma prateleira, né, Sim, diferente. sim. Então sempre é mais complexo, né? A vinda do Pedro Raul, especificamente, ela começa lá em dezembro, né? Ela começa em dezembro ali, quando eu tenho as primeiras conversas com o Corinthians, com o Fabinho Uhum. Soldado, o diretor executivo lá, sobre a vinda do Pedro Henrique. E ali a gente já começa a falar alguma coisinha de Pedro Raul. Ah, entendi. E até porque ele fala, pô, eles são muito amigos e tal, então pode ser que seja engraçado que os dois ainda não tiveram, acho que, se eu não me engano, não tiveram a oportunidade de jogar juntos. É Eles são verdade. muito amigos e se entendem muito bem. O que casa no perfil que vocês gostam também, né? De ter uma boa relação também entre os jogadores, né? Sim, sim, sim. Eles falavam, o Fabinho falava, pô, os dois aqui no treino, eles fazem miséria. E aí a gente, poxa, vamos, né? Mas diferente do Pedro Raul, que a gente conseguiu fazer um tipo de transação em que ele viria em definitivo, Uhum. né? O Pedro Henrique. Desculpa, o Pedro Henrique. Uhum.
Eu achei que o torcedor já ia ficar animado. Assim. O Pedro Raul Sim. já era diferente, né? Sim. Então, assim, era uma situação um pouquinho mais complexa e que demorou o tempo que demorou, que precisou ser isso. E ainda assim, teve os seus percalços, né? Tanto que eu fui em São Paulo, a gente estava... Foi no dia do jogo da Copa do Brasil contra o Sergipe, né? E eu fiz um bate e volta praticamente, né? A gente teve que dormir em Recife, que a gente perdeu uma conexão, os atletas foram mais cedo, algumas pessoas foram um pouquinho depois, a gente teve que... Aí, na escala em Recife, a gente perdeu a conexão, dormimos em Recife, aí saímos de Recife, fomos para Sergipe, fui pro hotel, fiz uma conversa rápida com os atletas de uma reunião que a gente já estava programado de fazer, fiquei 1 horinha no hotel, 1 hora e meia, volto para o aeroporto, vou para São Paulo para jantar com ele, a gente tinha combinado de jantar, e o avião não pousa, porque tinha mau tempo. Nossa. E aí perdi o jantar com ele, pousou tarde, teve que ficar pro almoço no outro dia. Mas muito por isso, porque, como falei, algumas negociações não é só trazer, tem muita negociação que eu faço por telefone. Sim. Algumas não dá para ser. Tem, né, que ter um trato diferente. Especialmente pela posição, que a gente sabia, né? A carência que o Ceará tinha desse camisa 9 específica. Ano passado o Ailon, Saulo Mineiro foram muito bem. O próprio Barceló, em algum momento ali também, fazendo ali a função de 9. Barceló mais 9, Saulo Mineiro e o Ailon não, mas ali fazendo bem a função. Cumprindo, e foram bem, fizeram gols. Mas o 9, aquele 9, assim, a gente sabia, né? A gente está no Ceará há pouco tempo, a gente já sabia esse anseio. Então, o Ceará não tem e não tinha condição financeira e tempo para errar. Então não bastava chegar, pegar o telefone e ligar. Ele precisava chegar, não podia dar margem para ele, olhar no olho dele e expor para ele o que era o Ceará, o que o Ceará esperava dele e ouvir dele também o que ele esperava do Ceará. Porque eu podia sair daquele almoço ali e voltar e falar, não vai dar certo, não vamos para outra opção, porque não vai dar certo, porque o que o Ceará tem para oferecer para ele não é o que ele quer e o que ele tem para oferecer para o Ceará, né? Não é o que o Ceará quer. Então, porque, de novo, a gente falou isso algumas vezes, o Ceará não tinha dinheiro e tempo para errar. Não tem, a gente tem que sempre fazer mais com menos, a gente sempre tem que fazer o melhor com as condições que a gente tem, que não é segredo para ninguém, isso aqui não é coitadismo, não é desculpa, todo mundo sabe disso. A nossa situação hoje, num pós-acesso, é uma situação financeira delicada, é uma situação financeira que requer cuidados, né, para a gente fazer sempre movimentos que vão nos dar sustentação e segurança durante o nosso ano de 2025, que é fundamental, importantíssimo. Então, loucura nunca fez parte e vai continuar não fazendo dentro da nossa gestão. Então, eu vou para esse encontro pessoal com ele, esse almoço, para isso, para extrair dele se o que ele tem para oferecer para o Ceará e o que o Ceará tem para oferecer casa, como você falou. E, cara, casou logo nessa conversa. Agora é fácil, que fica parecendo, engenheiro de obra pronta. Mas quem tá lá dentro do clube sabe porque eu passei o feedback que foi. Eu falei, cara, a conversa foi fantástica. Fantástica. A gente via o brilho no olho dele, a empolgação dele, ao saber do que o Ceará tinha para oferecer, o que o Ceará esperava dele. E, obviamente, eu, do lado de cá, vendo o que ele estava... trazendo para a conversa do que ele pensava. Isso ficou muito claro, né, no primeiro momento. Eu saio da reunião, eu volto aí, termina ali de almoço, volto para Sergipe. Mesmo dia do jogo? Mesmo dia do jogo. Eu volto para Sergipe ali e vamos pro nosso jogo. Eu cheguei com 15, 20 minutos de jogo. Nossa. Eu não vi o nosso primeiro gol de pênalti. Eu já cheguei, já estava 1-0. O Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique. Mas aí já cheguei lá, sentei do lado do Haroldo, do presidente, e falei, enfim, deixa eu passar o feedback para vocês aqui, como é que foi. Eu falei, vamos embora, porque não tem erro não. O cara tá animado e tem tudo para dar certo. Ali não tem como cravar que vai dar certo. Sim, claro. Mas que tinha todas as ferramentas para dar certo, tinha. E aí, cara, hoje é história. Aliás, é começo de história, né? Pelo que ele... E aí, mérito dele, mérito do Léo, total. A partir daí, é mérito óbvio nosso de continuar propiciando um bom ambiente, boas condições ali, de co-condução técnica do elenco junto ao treinador, mas entra aí o mérito total do Léo, mérito total, Léo e sua comissão técnica, mérito total do Pedro também,
de fazer o momento dele que está acontecendo. Do Pedro e dos companheiros dele, que você Sim. falou muito bem. Se o Mugni não dá o passe para ele ali, ele não faz o gol. Se o Guilherme não escora de cabeça, Sim, ele não dá o sim, gol. sim. Se o Galeano não sofre o pênalti na final, ele não faz o faz. gol de- é. Então, assim, que vai nada foi o Sobral. Foi o é. Sobral, ele Mas bateu assim, outro no pênalti. jogo de volta, o cruzamento do Fabiano, a cabeçada dele. Então, assim, exato. Então, mérito do treinador e da equipe para a fase. Que, de novo, com um coletivo forte, que é o que a gente tem, é o que a gente trabalha para ter, o que a gente frisa, e o Léo bate isso todos os dias, as individualidades vão florescer. E, nesse caso, com ele, está florescendo e florescendo muito bem. Muito bacana, muito bacana. Até para a gente entender também que toda essa identidade, esse processo de contratação também ajuda ao jogador a desempenhar um bom futebol, né? Não é por acaso, talvez em um outro ambiente que não fosse tão organizado, com identidade diferente, o mesmo jogador não renderia como está rendendo aqui, né? Sem sombra de dúvida. Tem outro jogador também que eu gostaria que a gente falasse um pouco, que é um cara que está começando a aparecer mais, que é o Guilherme, né? É um jogador que a torcida gosta muito. Acho que a torcida do Ceará tem esse perfil de abraçar muito esses jogadores que vêm da base, né? Foi assim com o Arthur Cabral, foi assim com outras peças, o próprio Gabriel Lacerda, que está no elenco também, né? Teve o Rick, e agora o Guilherme, que tem se destacado, né? Eu queria perguntar como é que vocês avaliam o Guilherme. É um cara que realmente vocês enxergam como muito promissor, e perguntar também, porque realmente por desconhecimento, qual é a situação contratual do Guilherme? Ele pertence ao Ceará? Se não pertence, vocês têm planos de permanecer com ele definitivo? O Guilherme, ele está emprestado a nós e a gente tem uma situação contratual bem segura com ele, disso aí, né? A gente tem uma opção de compra que a gente, inclusive, já tem um planejamento bem específico para poder exercer. Até por isso, um atleta que tem se destacado muito bem, se destacou na Copa São Paulo, na virada do ano, nesse começo de ano na Copa São Paulo, subiu o profissional, tem trabalhado calado, todo dia, agarrando as oportunidades que tem tido, né, e ido bem. Isso dá uma confiança para a comissão técnica continuar dando mais minutos a ele, né? E ele tem sido um cara com características muito interessantes para a gente se ter no elenco. E óbvio, quando se pega ainda mais pela idade dele, né? E pela possibilidade de tê-lo aqui conosco por mais tempo, de ter ele como um ativo de fato nosso, que a gente possa nutri-lo, né? Com mais minutos, dele podendo ter a oportunidade de dar esse retorno técnico e, obviamente, num futuro, um retorno financeiro para o clube. A gente não tem muito para onde correr, né? Para onde a gente correr, que eu falo no que fazer, no o que faremos com o Guilherme. Então, assim, é um caminho muito natural da gente exercer essa opção de compra e já também deixar ele tranquilo. Agora a gente teve um momento de renovação com ele também de salário, que recebeu uma valorização, uma renovação de contrato, recebeu uma valorização salarial. Então, acho que a gente está bem próximo de trazer o Guilherme em definitivo para nós. Eu acho legal também porque você tem o Pedro Raul com algumas características específicas, o Ailon com outras características, o Guilherme já com outras, dá um leque bem interessante ali no setor de ataque. O Lelê com outras também. O Lelê com outras, os pontas também, um leque bem legal que permite variações ofensivas e táticas ali para o Léo Condé, né? Com certeza, isso foi pensado. Isso foi pensado exatamente para isso, para dar profundidade ao elenco, né, possibilitando o Léo ter mais escolhas para que a estratégia de jogo dele seja mais abrangente do que ele pode e consegue fazer com o elenco em mãos. Então, com certeza, a gente tem essa possibilidade. Nós falamos aí de jogadores que têm jogado mais, ou 9 ou têm jogado mais como 9, né? O Pedro Raul, o Guilherme, porque no jogo contra o Vasco, eles jogaram juntos, né? O Guilherme e o Pedro Raul. Ou seja, não obrigatoriamente um tem que ser o substituto do outro. No jogo né? de juventude, o Lelê entrou junto com o Pedro Raul. Sim. Então, assim, o Guilherme entrou jogando por fora, depois acabou indo fazendo por dentro. Então, assim, isso é muito bom. Isso também parte pela nossa ideia de montagem também, de ter jogadores que consigam ser polivalentes de certa forma, de jogar, não de jogar em 5, porque o cara que joga em 5 não joga nenhuma.
mas o cara é centroavante, ele consegue fazer um atacante de lado, um segundo atacante. O Dieguinho, para mim, é o exemplo muito bom disso. Cara, o Dieguinho é primeiro volante, é segundo volante, faz um terceiro homem de meio, quebra um galho de lateral. Quebra galho. Ele foi lateral 2, 3 anos, jogou de lateral no começo da temporada conosco. Então, assim, jogou de lateral esquerdo em determinado momento no jogo de juventude. Então, assim, isso é bom. Isso dá mais munição pro Léo. E é isso que eu falo. E dá também essa perspectiva de quem tá do lado de fora, naquele momento, saber que, pô, eu não preciso esperar o cara, o meu companheiro de posição ir mal, ou ser suspenso, ou machucar para eu jogar. Não, eu posso jogar com ele também. Então isso motiva todo mundo, isso mobiliza. A gente usa muito essa frase ali dentro, deixar todo mundo mobilizado. E é difícil, você tem um grupo de 32 jogadores, é difícil você deixar todos mobilizados, porque só jogam 11 mais 5. Então, às vezes vão ter jogadores que nem convocados vão ser. Então, você conseguir mobilizar o máximo de jogadores possível por um tempo maior possível, isso ajuda na gestão do elenco, ajuda na sua gestão do ambiente e, com certeza, como falei, isso é uma das consequências de mais essa característica da nossa montagem de elenco, que é trazer essa polivalência para todo mundo se sentir mobilizar. Poxa, eu sou um volante de 5, tendo um cara que tá jogando pra caramba, mas eu posso jogar de 8 também, eu posso jogar, poxa, eu sou um centroavante, mas tem um fulano que tá jogando pra caramba, eu posso ficar tranquilo que eu posso jogar junto com ele, eu posso jogar aberto, eu posso jogar, então assim, sabe, isso é legal e só tende a trazer coisa positiva para o grupo. Legal. Eu acho que essa última resposta deu a base para a nossa reta final, que eu queria falar mais sobre esse aspecto de elenco mesmo. Né? Se eu não me engano, vocês mesmos falaram em coletivas do ano passado, desse ano, que vocês gostam de trabalhar com um elenco mais enxuto, faz parte da filosofia de vocês. Isso acaba gerando em alguns torcedores uma preocupação, né? A Série A é muito longa, tem jogadores lesionados. Aí eu pergunto, na avaliação de vocês, o elenco do Ceará é suficiente a quantidade? Vocês querem mais? Vocês acham que o fato dele ser enxuto não é um problema, porque você tem jogadores polivalentes, que numa ausência de outro você pode reorganizar sem precisar de outros jogadores? Qual a avaliação de vocês em relação ao elenco, no sentido de é suficiente para uma Série A? Parte da resposta você já deu, né? Essa questão da polivalência, ela ajuda muito a escolha de ter um elenco mais reduzido. Isso não é só o Ceará, isso é uma tendência do futebol moderno hoje. Você pega grandes equipes de futebol mundial, mas não vamos muito para fora, não, vamos trazer aqui para dentro, né? Outras grandes equipes, Palmeiras, Flamengo, elencos reduzidos, né? Elencos com 2 jogadores por posição e o que precisar de fazer enxerto, você enxerta com atletas da base, né? E você aproveita nesse caminho para dar mais minutos de treino para atletas ali do sub-20 no profissional, às vezes até com condição de levar para jogo, de dar minutos em jogo para esses atletas. É o que tem acontecido com o Guilherme, né? Às vezes um elenco mais cheio, você começa a fechar as casinhas de atletas da base que podem se desenvolver e, de novo, o Ceará precisa fazer jogadores para sobreviver, precisa, tanto no retorno técnico quanto no retorno financeiro. Então a gente precisa deixar essas lacunas, por assim dizer, para atletas da base, preenchê-las, porque é vital para o Ceará. O Ceará é um clube formador, precisa de fazer jogadores. Então a gente tem no que tange a quantitativo uma convicção muito forte de que isso é o ideal, né? Hoje o que nós temos é o ideal. Agora, em relação a atletas, é uma avaliação diária, né? A gente pode chegar, espero que não, mas a gente pode chegar na próxima janela, né, que vai abrir uma janelinha de exceção ali no começo de junho, depois ela fecha 10 dias para abrir no outro mês a janela maior. A gente pode chegar ali naquele momento tendo que fazer várias trocas, né, por questão de desempenho, né, tirar alguns, trazer outros, ou fazer uma, duas, ou não fazer movimentos, quem sabe, mas a gente sempre faz, sempre acaba fazendo, mas a ideia é que sempre faça menos, porque quer dizer que aqueles que a gente trouxe no começo ou que permaneceram estão desempenhando. Então, assim, em relação a número, estamos satisfeitos. A gente, como falei, não é só o Ceará, é uma tendência do futebol moderno.
ajuda, de novo, como falei, na co-condução técnica do clube, a deixá-los, a maioria, mobilizados, e isso ajuda para desempenho, isso ajuda para manutenção de ambiente dentro do clube, que é fantástico. E agora, em relação aos atletas em si, é uma avaliação diária, né? É uma avaliação diária, assim como nós também somos avaliados, nós profissionais, o treinador, Sim, o sim. executivo, o coordenador, nós somos avaliados todos os dias pelo nosso trabalho. Os jogadores também não fogem disso. Óbvio que tem a questão do contrato, também nós, hoje em dia, nós também temos contrato, mas, enfim, Sim. tudo se negocia, tudo tem conversa, se a gente entender que a gente precise fazer uma troca, 2, 3, 4, 5, quantas forem, para que a gente possa manter um nível de performance satisfatório. Então isso aí a gente não vai deixar de fazer caso a gente entenda que seja necessário. Legal. Recentemente a gente teve a janela doméstica fechada, houve contratações da parte do Ceará, teve o Lucas Lima, teve o Lelê também. Vocês tentaram trazer mais alguém, não conseguiram, eram realmente esses dois. E aí eu pergunto também do outro lado, né? Tentaram tirar gente do Ceará, porque a boa fase atrai olhares de outras equipes, né? Mas vocês estão seguros, os jogadores permaneceram, não teve nenhuma saída assim? Houve conversas nesse sentido também? Não, muito superficial, assim. muita incipiência, não tem nem como falar que é proposta, não tem, e coisa de uma ou duas, assim, de, e a situação do fulano, a situação do... consulta ali. Coisa que a gente faz, eu falo assim, a gente tem relação, eu particularmente, eu tenho relação fantástica com 99% dos executivos, série A, B, C, D, enfim, então é natural nosso, a gente se conversa todo dia, toda semana, com 3, 4, 5, 10, e a gente fala, pô, e fulano, e ciclano, como é que é? Tá bem aí? Pô, não quer abrir mão dele, não? Aquela conversa informal, que muitos são amigos, inclusive, né? Então, assim, eu não considero isso, não tem uma proposta, papel timbrado, enviado por e-mail, toma aqui, chegou, não, isso aí não chegou para ninguém. E, assim, sobre a nossa janela, a gente fez alguns movimentos seguros do que a gente precisava. A gente sentia que, mesmo com a chegada do Pedro Raul, a gente tinha necessidade de trazer mais um atacante, trouxemos o Lelê, que mesmo com os atletas que aqui estavam, a gente tinha necessidade, até porque a gente sabia que a gente ia ficar um tempinho sem o Richardson agora com a cirurgia. A gente foi atrás de mais um volante para a gente estar com um número, né, ok, e aí a gente foi para a gordura, né? Olha, se a gente conseguir trazer mais um dessa posição aqui, a gente mais um volante, por exemplo, a gente vai trazer. Não achamos o que a gente queria, não casou. Aí já, óbvio, sem o desespero de temos que trazer. Não, como a gente entendeu que a gente tinha que trazer mais um atacante, trouxemos ele. Entendemos que tinha que trazer mais um volante, trouxemos o Lucas Lima. A partir daí a gente estava, como falei, na gordura do... Poxa, se acharmos se a gente conseguir trazer dentro daquilo que a gente quer, beleza, cabe. Se não, beleza, vamos até o meio do ano. Até o meio do ano a gente vê como que a gente vai estar, né? Vão ter voltas de lesões, várias, praticamente quase todas as posições. A gente tem jogador, vai ter jogador voltando de lesão. Vamos ver como que voltam todos, como que vão estar os... Pedro Henrique tá na reta final já, né? Tá bem próximo. Pedro Henrique bem próximo mesmo, coisa de mais uma semana, 10 dias no máximo. 2 semanas. Nem isso. E outros ainda, né? Tem Richard para voltar, tem Fernandinho, Richardson, Tubarão. Então, assim, são muitos atletas que tem aí pra gente poder vê-los também, né? A gente vai estar bem encorpado até o meio do ano, e aí sim, no meio do ano a gente vai ter mais uma avaliação, como falei. Na verdade, o definidor das avaliações. As avaliações são diárias. Era isso que eu ia perguntar. Se já tinha, assim, algo definido. Nós temos já um alvo para a janela do meio de ano, ou vai ser algo que lá mais perto vocês vão... Não, a gente já tem um nortezinho. A gente já tem um norte, obviamente não claro. Não pode abrir. Mas a gente já tem um norte, mais ou menos, do que a gente... Que, óbvio, de novo, daqui a 15 dias, pode eu posso mudar, sentar né? aqui de novo e falar, olha, na verdade, mudamos aqui a rota, porque a gente entendeu. Mas a gente já tem um norte do que a gente vai fazer nessa janela do meio do ano. Mas, de novo, aberta a uma avaliação diária de todos. Então, na janela do meio do ano, a gente vai, baseado nas avaliações, executar o nosso planejamento de mercado para o meio do ano, né? Então, vamos ver como
como será daqui para lá. Excelente. Drubs, que a gente está chegando já no final, mas agora no fim eu queria te perguntar sobre o futuro, né, do Ceará. A gente sabe que o momento é positivo e deve ser celebrado por vocês, pela torcida, mas ainda tem muitos desafios pela frente. A gente está na 4ª rodada do Brasileirão. Tem a Copa do Brasil, que o Ceará vai pegar aí um adversário difícil, mas óbvio, né, acredita na possibilidade de avançar. Tem a Copa do Nordeste ainda. Como é que você avalia esses próximos desafios do Ceará? Sei que o trabalho deve continuar sendo feito, mas você realmente acredita que será, pelo trabalho que tem sendo feito, tem tudo para ir longe nas competições, vai lutar por isso, é o grande objetivo de vocês, é onde vocês querem chegar? Essa é a única certeza que eu vou te dar, que é nós vamos brigar com unhas e dentes por todas as competições que a gente estiver disputando. Copa do Brasil, de passar mais uma fase, não só passar mais uma fase, estou falando que é o que tem. A próxima fase é a terceira e a gente quer passar dessa terceira fase. Copa do Nordeste, cravar de fato a classificação e aí, né, ir para frente. Já tem alguma previsão desse jogo com o Sampaio? Não. Não, né? Não tem possibilidade de ser em junho, certo. Mas ainda nada de confirmação. E obviamente a Série A, né, que é fazer uma competição consistente, uma competição segura, uma competição firme, que até aqui nessas 4 rodadas a gente tem conseguido, como falei, ganhando, perdendo, empatando, mas com uma identidade, né, fazendo o máximo de cada partida para a gente extrair um resultado positivo dela. E isso aí é o que me dá um alento não tranquilo, mas um alento positivo de que a gente tem tudo para fazer um 2025 muito bom, né? Não sei se a gente passa do Palmeiras, não sei se a gente classifica da Copa do Nordeste, apesar de estar bem encaminhado para classificar e às vezes até passar de outras fases. Não sei como será o Campeonato Brasileiro, mas o que eu vejo no dia a dia de trabalho do grupo, da comissão, da diretoria, e o que os resultados até aqui têm nos entregado como fruto desse trabalho, me dão, como falei, uma percepção de que a gente tem tudo para fazer um bom ano. E a gente vai fazer de tudo para fazer um bom ano. E me dá também segurança falar isso pelo grupo que nós temos, pela equipe de trabalho que nós temos, que é fantástica, como falei aqui. Sim. Não só a diretoria, mas funcionários, staff, a comissão auxiliar da casa. Então, assim, a gente tem uma expectativa muito boa. Pés no chão, humildade, seriedade sem deslumbrar. Os nossos objetivos não mudaram dentro da competição, a gente continua com os mesmos objetivos, independente do que acontecer, a gente vai como objetivos prioritários. Não interessa se a gente for líder, se a gente for lanterna, se a gente for o 11º colocado, não interessa. A gente tem objetivos prioritários dentro da Série A. Primeiro, né, a permanência. Conquistamos a permanência, aí nós vamos atrás do próximo. Sim. Conseguimos o outro, aí nós vamos atrás do outro. Sempre dessa maneira, que eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de conseguir êxito nessa temporada. Essa sua fala até me lembrou um pouco do que o senhor e outros profissionais falavam na própria Série B, né? Nós temos uma estratégia e nós acreditamos nessa estratégia, nós temos um planejamento de pontos por rodada, por grupo de rodada, e a gente vai seguindo, né? Às vezes a torcida deseja um resultado melhor, mas o planejamento está feito e ele vai ser cumprido. No ano passado teve bom êxito e a gente torce para que esse ano também tenha bom êxito. Então, queria agradecer você, Lucas, por mais essa participação aqui no Jogada do Vozão. Foi uma conversa muito interessante, né, mostrando que por trás ali dos 22 jogadores, dos 11 jogadores, enfim, dentro de campo, tem muito trabalho por trás, tem muito cuidado e realmente a gente valoriza o trabalho que tem sido feito por vocês, Departamento de Futebol, e ficamos na torcida para que o restante do ano também seja de muito sucesso, como esse primeiro quadrimestre, né, trimestre, enfim, foi para o Ceará. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no Jogada do Vozão. Se Deus quiser, vamos fazer de tudo para fechar o ano de 25 como foi o ano de 24, né, felizes, né, podendo comemorar um bom ano. Então, se Deus quiser. E agradecer a oportunidade, mais uma vez estar aqui, de bater esse papo bacana sobre o Ceará, que é sempre muito produtivo. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu, Lucas. Agradeço a você, agradeço também ao Matheus pela disponibilidade e ajuda, e agradeço principalmente a você também, torcedor do Ceará, que acompanhou esse episódio do Jogada do Vozão, que está disponível na TV Diário, também na Rádio Verdinha e no YouTube do Jogada. Você pode voltar e reassistir quantas vezes quiser. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio. Um abraço e até a próxima.